Aqui. Me dá os números do Brian Medina aí, ô Andrezão, por gentileza. Na temporada, tá? Na temporada. Você tá vendo aí, ó. 20 jogos, 20 como titular, 10 dos 20 sem sofrer gol, 7 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho, 28 desarmes e 25 interceptações. Nós estamos tratando como ou já como jogador do Cruzeiro? Óbvio que não. Mas a confirmação, né, de que o Cruzeiro está de olho. Não tem proposta oficial ainda enviada ao jogador, mas o Cruzeiro monitora o Brian Medina. A gente já conversou com o Bruno Garcês ontem, ele falou sobre o jogador. O André Salles, meu editor-chefe, falou, espero que o Pinto saiba onde está entrando, né? Porque, enfim, sabe, porque já tem o dedo do Pinto aqui, né? Porque ele está avaliando e tal. E aí o Elton hoje teve o cuidado de analisar uns números do Medina e tal. Agora é um jovem jogador, tá, gente? 23 anos. E aí, para quem tá querendo um time mais físico e tal, isso ele tem de sobra, né? É um jogador jovem com bons números, convenhamos, né? Exatamente, exatamente. Eu não entendo, assim, porque o Cruzeiro, ele tem o seu time formado, ele vai buscar peças pontuais, jogadores pontuais. Hoje o time do Cruzeiro, como a gente já falou no início, sabe do 1 ao 11 de forma tranquila. É um jogador que vem para acrescentar e também para evoluir, né? Ele vai buscar a evolução dele dentro do Cruzeiro, se vier a acontecer. Mas as informações, ontem, mais uma vez eu coloco aqui, Bruno Garcês, para mim, na minha opinião, é o maior entendedor de futebol sul-americano hoje no Brasil. É um cara com uma capacidade absurda. E ele explicou muito bem. A atual temporada do Medina não é das melhores, porque ele já apresentou muito mais em 23 e 24. Então, entender a capacidade num todo desse jogador, não simplesmente fazer um recorte e tentar pegar, ele não está jogando bem na atual temporada. Isso aí não é assim que você escolhe um jogador. Se o Cruzeiro foi até ele, chegou até ele, se o Joaquim Pinto, né, viu ele como uma boa possibilidade de chegar e agregar o Cruzeiro, quem sou eu para pegar e virar as costas? Então, a gente entender o que ele pode entregar ao Cruzeiro. É um jogador alto, é um jogador de bom posicionamento, se eu não me engano é 1,90 m de altura. 95. 95? 95? 95. 95, 1,95 m de altura, então eu tirei 5 centímetros, é muita coisa, hein, gente? Muita coisa, 5 centímetros. Mas tem gente aí que queria muito. 5 centímetros, você queria. Hadouken! Então, um jogador de 1,95 m de altura, de bom posicionamento, não é um rei da saída de bola, mas em posicionamento, fisicamente também, em posição física, com bola aérea defensiva, com bola aérea ofensiva, também pode agregar muito. O Cruzeiro não contratou, o Cruzeiro está observando esse atleta. Mas se vier Elton, eu vejo como uma boa aposta. Eu tenho predileção pelo Vitor Gabriel. Eu acho que é mais jogador. E assim, estou falando do Vitor Gabriel porque o Vitor Gabriel eu vi jogar, mas o Brian Medina não vi jogar. Estou indo em cima do que disse o Elton, do que trouxe o Garcês. E eu, honestamente, acho que o Vitor Gabriel seria muito mais interessante. Mas o valor é muito alto, O próprio Jardim tem essa predileção também pelo Vitor Gabriel. Thiago, muito alto. Não, eu entendo isso. Estou dizendo que é o que eu preferiria. Eu acho que chegaria, eu não diria que chegaria para ser titular, porque o Vidalba está jogando para um cacete. Mas o Vitor Gabriel poderia ser uma sombra boa para ele ali. Ou então até em algum momento disputar essa titularidade com ele. O ideal é sempre que o Cruzeiro tenha jogadores para disputar a titularidade. Eu não sei se o Brian Medina teria capacidade de chegar ao Cruzeiro novamente, chegar ao Cruzeiro agora e disputar essa titularidade. O que não dá, bicho, é para buscar aqueles caras tipo Espinosa da vida. Então, eu tenho predileção. Onde você foi, irmão? Que me irritava muito. Eu tenho predileção pelo... Respeito o Espina. Gabriel. Não, era bem ruim. Você tá muito cruzeirense, irmão. Era bem ruim, hein, meu? Era bem ruim. Você tá louco. Não, pode falar. Não era o Valu que ia falar. Que jogadores assim, com perfil que não conseguem ser utilizados, né? A gente deve ser mais difícil ver da maneira que as coisas estão sendo feitas agora, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro está indo atrás de um zagueiro nessa característica. Se o departamento de futebol anterior tivesse acertado no Gamarra, o Cruzeiro não precisaria de ir ao mercado agora atrás de um zagueiro canhoto com as características que está procurando o Leonardo Jardim e o Joaquim. Estou com o Thiago quando ele diz a respeito do Medina. O Vitor Gabriel, é um jogador que tem mais desenvolvimento
do que o colombiano. Mas o Inter está pedindo uma fábula, tem direito de pedir, e o Cruzeiro tem direito de ir em busca no mercado de um jogador que esteja num nível menos avançado do que o Vitor Gabriel e que veja potencial para desenvolvimento. É esse o jogador que o Cruzeiro vai atrás. O Cruzeiro não olha, por exemplo, para o Medina e enxerga que ele não possa ir adiante. Não, o Cruzeiro está no mercado monitorando jogadores que ele enxerga possibilidade de desenvolver. Ele tem muito parecido com o Vitor Gabriel a questão de gostar de embates físicos, até por conta do seu 1,95 m. Agora, se o Cruzeiro enxergar eu não consigo desenvolver esse jogador, aí a comissão técnica do Leonardo Jardim, esse jogador não virá para o Cruzeiro. E ele só virá, HG, só vai existir uma proposta de fato se existir o sinal verde do Leonardo Jardim, que hoje, com o Joaquim, estão avaliando toda a situação. Para finalizar, o Cruzeiro não precisa hoje, no entendimento da comissão técnica, de um jogador para chegar e ter condições de jogar no lugar do Vidalba, porque o Vidalba está muito bem. A posição, não precisa, porque o Vidalba não precisa, porque do jeito que você está falando, a competitividade do elenco, não estou falando de competitividade, Thiago. Você está colocando a competitividade toda para baixo. Bom, eu vou tentar te explicar de novo. Não estou colocando a competitividade para baixo. Hoje é um problema o setor defensivo do Cruzeiro? Claro que não, mas o Cruzeiro precisa de chegar algum zagueiro e assumir a titularidade, porque há problema na defesa. Eu estou te perguntando, Thiago, não, é sim ou não? Não, então tá bom. Mim, então o Cruzeiro vai atrás de um jogador para desenvolver esse atleta e que vai naturalmente, HG, ganhar. Que a base tem HG que fazer, vai naturalmente entrar num termo de disputa com os atletas que estão jogando. Mas o que você falou é o que a base tem que fazer. Você não concorda comigo? Thiago, tem um Janderson, não sei se você sabe, um jogador que rompeu. Tem o Bruno Alves. Thiago, é que assim. Não, você está comparando então o Brian Medina com jogadores da base? É isso que você está fazendo? Você acha que os jogadores da base têm... Eu não tenho capacidade para te falar o que o Brian Medina é, porque eu não o acompanhei. O Cauã Prazo pode jogar por ali também. Você consegue falar o que o Bruno Alves é? Eu não consigo te dizer. O Bruno Alves já viu alguns jogos, então eu posso dizer que... No profissional? Da base. Ah, então tá eu bom. posso dizer mais sobre... A base e o profissional estão no mesmo patamar para você? Depende. O profissional é da Colômbia, sim. Ah, então tá bom. Se o profissional for futebol da Colômbia, para mim sim. É melhor jogar um jogador da base. Pode ir nessa sua aí. Não é nessa, é só você ver o que está acontecendo. Pode nessa, qual o último time da Colômbia que foi longe numa Libertadores? O que a gente precisa destacar, aliás, eu preciso responder a você aqui, Fabiano, eu vi sua mensagem aqui. Você fica falando aí do Pinto. O Pinto é o nome dele. Você não chama o Léo Jardim de Jardim? Por que o Pinto tem que ser Joaquim? Você chama o Léo Jardim de Léo? Ué, me ajuda aí, ué. Não tem maldade nenhuma, não. Maldade tá na cabeça. Lembra da música? O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Eu já procurei de noite, já procurei noite e dia. Esse pinto não é mole, esse pinto é safado. Não consegue dormir sem ter uma galinha. Meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei dia e noite, já procurei noite e dia. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei dia e noite. Cara, essa música é boa demais, cara. Essa música é boa demais. Esse pinto não é mole, esse pinto é safado. Não consegue dormir sem ter uma galinha A lá. maldade não tá na cabeça das pessoas. Pra dormir tem que fazer o quê, Magê? Tem que coçar a cabecinha, fazendo cafuné. Coitadinha dessa galinha. Ó, presta atenção, que a maldade está na cabeça das pessoas. Porque eu conheço o Elton Novaes há muitos anos e tinha uma casa lá em Divinópolis chamada Ceias. E o Elton frequentava. Na época, ele dançava na boquinha da garrafa e não tinha maldade. Você tá entendendo? E o Elton era uma criança. Né? Não tinha maldade. Você botar uma criança pra dançar. Hoje não pode, mas na época eu podia. Então não tem maldade nenhuma. Eu vou continuar tratando raça o Pinto. Pura. Raça e eu pura espero que o Pinto saiba onde está se metendo quando vai ao mercado buscar jogador. Porque ele é muito bem pago para fazer. Aliás, falaram que ele é muito bom. Olha aqui.